comigo conhecer como é o Fala Senhor por dentro. Ele traz a oração antes de você começar a leitura, a oração para você terminar a leitura, o calendário do dia, o ano litúrgico que nós vamos estar. No ano de 2026 nós vamos meditar o ano de São Mateus. A Igreja Católica segue todos os anos um livro do Evangelho para meditar. E aí ele vem trazendo todo o Evangelho, a explicação, uma oração de agradecimento daquele dia e um breve espaço para você anotar alguma reflexão ou aquilo que marcou a sua leitura e o seu estudo daquele dia. Se você quer adquirir o seu para começar 2026 fortalecido na fé, nos chame no WhatsApp. Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Desde já agradecendo a você que vai estar acompanhando a gente ao vivo e para você que vai estar maratonando durante toda a semana o nosso podcast. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos chegando aí a números impressionantes graças a você. E eu já peço, né? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e principalmente deixar aquele like que é importantíssimo para que o YouTube sempre veja que a gente está entregando um produto de qualidade, tá bom? Antes de apresentar a nossa convidada, agradecer a Arroba Marketing Digital, que está junto com a gente por aqui. Você sabe que para você que tem a sua empresa, você tem a sua marca, precisa, né, de uma empresa para poder gerenciar suas redes sociais, captação de áudio, vídeo, produção. A Arroba tem isso para você, com planos incríveis e que tem resultado absoluto. Entre em contato pelo QR Code e já faça aí o seu orçamento. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Cara, lá no Fernandão você vai encontrar agora no Carnaval, todo mundo tá alugando rancho, chácaras, as melhores bebidas em quantidade e qualidade para você. QR Code aqui na tela, só você clicar e já vai ser direcionado para as plataformas do Fernandão. Agradecer a Montana Automóveis, aquele melhor jeito de você comprar, trocar, vender, financiar o seu veículo. Na Montana você sabe, inclusive agora com 2 lojas, muito mais fácil para você. Você pode fazer o seu cadastro através do site, automaticamente ali você já vai ver as melhores financeiras com as melhores ofertas e propostas para você. Lá você encontra veículos com até 2 anos de garantia. Não perca tempo, entre em contato com a Montana Automóveis, você também. Agradecer ao Sanso Estúdio Automotivo, aquele lugar que deixa o seu carro muito mais do que cheiroso, muito bem cuidado, para você que tem o seu carro que precisa de uma vitrificação, precisa de um polimento exclusivo, aquela lavagem do couro, de um PPF, tudo, o Sanso Estúdio Automotivo tem. É um dos mais premiados do Brasil. Faça o seu orçamento pelo QR Code e você já vai ser direcionado também para as plataformas que só o Sanso Estúdio tem aquele cuidado com o seu veículo. Agradecer ao Instituto Botura, o Instituto Paulo Botura, para você que precisa fazer aquela, vamos dizer assim, cuidar da saúde bucal. O Instituto Paulo Botura é o número 1, tá? Qualidade absoluta, tecnologia, lá você encontra uma odontologia inteligente e principalmente com tudo aquilo que você precisa para poder cuidar da sua boca. Você precisa de um implante, precisa fazer uma extração, precisa colocar um aparelho, é tudo isso e muito mais no Instituto Paulo Botura, tá bom? Faça o seu orçamento e com certeza cuide aí do seu sorriso, que com certeza é nosso cartão de visita. Agradecer a T-Flow, a marca que veste os artistas. A T-Flow está com promoção imperdível. No site você pode comprar com o cupom NOAR10, 10% de desconto para você ter aí as melhores roupas e principalmente, né, agora que tem carnaval, você vai encontrar produtos exclusivos, aquela bermuda bem bacana, você vai encontrar também aquele calçado legal e a T-Flow tem alfaiataria e tudo o que você precisa, tá? Loja no Shopping Guatemi e pelo site você compra com 10% de desconto, colocando lá o cupom NOAR. Agradecer a Bela Capri, que você sabe, aquela pizzaria especial, são 27 anos de tradição. Daqui a pouquinho vamos estar saboreando uma deliciosa Bela Capri e você pode comprar pelo aplicativo, já baixa agora, é muito rápido, ou então você pode passar em qualquer uma das lojas aqui em Rio Preto. Lembrando que a Bela Capri faz entrega de graça, tá? Então não esqueça, entre em contato com a Bela Capri, é só você baixar também aqui o aplicativo e você já vai ser direcionado para as plataformas
plataformas e já fazer o seu pedido da sua pizza, tá bom? É o seguinte, ela tem 25 anos no mercado, é especialista em planejamento estratégico e também o planejamento em mídia online e offline, né? Com uma ampla experiência em comunicação, posicionamento de marca, construiu uma carreira marcada por transformar estratégia em performance e resultados conscientes. E o mais bacana disso, consistentes. E o mais bacana disso é que ela tem mais de 2.000 alunos. Ela vai explicar pra gente tudo e um pouco mais sobre o marketing e vendas. Estou aqui hoje com a nossa querida Marrê Barbour Alves. Seja bem-vinda. Obrigada, Milton. Boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. E eu quero até te contar uma questão sobre o dia que você me convidou. Foi no dia 31 de dezembro. Foi na virada do ano. Foi na virada do ano. Eu tava triste aquele dia. É mesmo? É verdade. Eu tava triste porque meu cachorro tava doente. Eu sou apaixonada pelo meu cachorro. Pelos meus cachorros. E eu tava triste, aí você me mandou uma mensagem me convidando e você teceu elogios pra mim. Eu falei... Gente, Deus, acho que era isso que eu tava precisando pra minha virada de ano, ficar um pouquinho melhor, né? Que legal. E então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu acho que é sempre bom a gente estar com pessoas onde a gente possa trocar experiências e transferir o nosso conhecimento para que a gente possa ajudar, né, a sua audiência do jeito que for provável, né, para cada um tem um jeito, uma percepção, e eu quero muito realmente hoje nesse bate-papo estar ajudando aí algumas pessoas. Pô, tenho certeza que vai agregar demais. E, na verdade, é o seguinte, não foi nem um elogio não que eu te fiz, foi uma constatação por tudo aquilo que eu tinha visto. O ano passado inteiro só aparecia Marrê no meu Instagram. E eu falei, cara, o tráfego pago dessa mulher aqui é o melhor que tem no Brasil, né? E era conteúdo que eu assistia os vídeos. E eu falava, cara, muito bacana, muito bem feito, né? A maneira que você trazia aquele assunto e, ao mesmo tempo, você desdobrava o que estava acontecendo e fazia a gente pensar, né? Sobre se era aquilo mesmo que a pessoa quis passar, o que estava acontecendo e coisas que aconteciam no nosso dia a dia. O cotidiano. Eu falei, cara, é diferente, eu vou entrar em contato com ela. Mas, muitas vezes você entra em contato pelo Insta, alguma coisa assim, não é a mesma pessoa que vai, é o assessor, alguma coisa nesse sentido. E eu já comecei a armar, e a gente estava aqui, a gente não sabia se a gente ia fazer dia 29, ou se ia pular o dia 5 e depois ia começar. Eu falei, cara, eu já vou organizar isso aqui. E foi no último dia do ano, eu já falei, cara, eu vou chamar quem eu quero já para começar, né? Para dar um início. Aí eu lembro que você, acho que estava numa chácara, em algum lugar, rancho, né? Você estava no rancho. E falou, a internet tá funcionando. Eu falei, não, beleza, só me fala se você topa ou não. Não, eu topo. Então aí eu já tô, depois a gente vê a data. E era o que eu queria, né? Então essa é uma das, vamos dizer, um dos nomes que eu queria, e graças a Deus estou conseguindo hoje trazer aqui para que a gente possa compartilhar, para que você possa, né, compartilhar aí esses 25 anos de experiência e tudo mais aqui com a gente. Antes da gente entrar nessa parte de marketing, a gente vai falar sobre marketing, venda, vai falar sobre um monte de coisa, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem ainda não te conhece, de onde você vem, o que você fazia antes de entrar nesse mundo tão especial e maluco que é o marketing e vendas. Bom, eu sou de Rio Preto e tive sempre uma vida normal. Tive uma infância muito feliz, com os meus pais presentes. Venho de uma geração que a minha infância brincava na rua, né? E a única bons tempos. E que a única tela que eu via era quando eu entrava em casa para assistir Caverna do Dragão. Entendeu? Era essa a minha vida. Brincava na rua mesmo, tinha amigos de rua, de correr, de brincar. E eu acho que isso fez com que eu tivesse, né, um amadurecimento e hoje uma vida adulta, talvez diferente do que teremos adultos futuros. Sim. E até o que a gente estava conversando, né, aqui antes, eu trabalho com marketing e vendas já há 25 anos, mas eu sempre tive no meu DNA essa questão da venda. Quando eu era criança, eu fazia coisas e vendia para as minhas amigas,
tá? Fazia laço de cabelo, fazia sabonete, formatos de... Já era uma empreendedora desde a infância. Eu sempre fui muito criativa e sempre fui muito manual. Então, desde a minha infância, eu sempre tive essa questão de conversar com as pessoas, de tentar agradar de alguma forma através de um simples objeto. Então, eu lembro que quando eu estava na escola, às vezes, assim, as minhas amigas falavam assim, eu quero um laço listrado. Eu dava um jeito de arrumar um tecido listrado e fazer um laço e eu vendia, tá? Eu dava meu jeito lá e eu vendia. Então, eu acho que isso é um pouco inerente a mim, tá? E, assim, dentro da minha história, eu sempre fui muito estudiosa. É aquela CDF mesmo, sabe? E aquela CDF que tinha que estudar, tá? Não era aquela que só assistia a aula e na prova, não, né? Eu tinha que estudar. Tinha medo de prova, chorava no dia da prova. Eu era essa pessoa. E eu, na verdade, eu mudei o meu caminho, né? Eu sempre quis fazer medicina e num dado momento eu vi que não era para mim. Eu passei por duas experiências, na verdade. A minha melhor amiga, quando nós tínhamos 18 anos, sofreu um acidente de carro, morreu. Nossa. E eu lembro que a hora que eu fui no hospital para visitá-la, eu encontrei um amigo do meu irmão, que já era, né, médico, dentro do elevador, e eu perguntei para ele, né, dela, porque ele estava de plantão na UTI dela, e ele falou, ele só fez assim com a cabeça. E aquilo me ocorreu assim uma impotência que eu entendo que isso, infelizmente, hora ou outra vai acontecer na nossa vida, né? E isso foi a primeira virada de chave para mim. E depois, quando eu estava morando em São Paulo, eu morava perto de um hospital. E quando eu entrava no metrô, eu tenho, assim, uma lembrança visual muito clara de que as pessoas que trabalhavam no hospital, dentro do metrô, elas estavam sempre cansadas. Não eram pessoas felizes. Assim, pelo amor de Deus, não estou falando que quem trabalha na área da saúde não é feliz, sim, não é sim, isso. sim. Mas foi a minha percepção naquele momento. Tá. E foi a segunda virada de chave para mim e eu falei, não é isso que eu quero para mim. Eu acho que eu não vou ser feliz. E foi quando eu mudei de lado, né? E aí eu vim trabalhar com o que eu gostava, que era conversar com pessoas. Aí eu fui fazer publicidade e propaganda e fui contratada muito rápido por uma agência. E aí a minha experiência começou, né? Da agência eu fui trabalhar numa revista, né? Revista papel mesmo, sim. Né? Assim, não tenho só 20 anos, então venho dessa publicidade mais tradicional, né? Das mídias tradicionais. Sim. E com a ascensão da tecnologia, né? E do digital, eu não tenho como não abraçar, né? Essa evolução. E que tá aqui para todo mundo, não tem como a gente fugir disso, né? Mas tem detalhes, tem regras a serem cumpridas. A gente tem que, inclusive, lembrar que por mais tecnologia, por mais inteligências artificiais que venham, nós não vamos ser substituídos. Jamais. Entendeu? Nós não vamos ser substituídos, porque existe, sim, uma qualidade muito grande nas inteligências, na tecnologia e tudo mais, mas a gente não pode aceitar que nós vamos ser substituídos. E eu acredito nisso, tá? Que nós não vamos ser. A gente vai usar toda essa tecnologia, não só de inteligência artificial, mas em todo o mercado, como ferramenta a nosso favor, né? E não para substituir ninguém. Lógico que, assim, habilidades vão ser, talvez, recolocadas, novos cursos, novas necessidades. Mas não que nós vamos ser substituídos, né? Como muita gente diz, a inteligência vai substituir. Não vai substituir nada. Eu acho que a gente vai se adequar. Exatamente. Então, é isso. Eu sempre gosto de falar, quando a gente fala sobre essa questão, que, primeiro, muita gente falava que o rádio ia acabar.
né? E o rádio, ele simplesmente ele se aprimorou. Hoje o rádio está onde? No celular, qualquer lugar. E aí existe uma frase que eu não sei de quem que o pessoal fala, quando a internet acabar é o rádio que vai anunciar. Então isso aí eu tenho certeza que nunca vai acabar. E uma outra coisa que o pessoal sempre falava, né, essa questão é que assim, eu fiz 2 vezes publicidade e propaganda. Eu fiz primeiro em 2002, e que eu tinha um conceito de publicidade, eu fiz 2 anos, tranquei, né? E depois eu terminei, depois fui tentar fazer provas e tudo mais, na mesma faculdade e tudo mais, em 2019. Ali já existia um hiato, uma mudança completamente. Eu lembro abismo que, entre nossa, os dois. Eu lembro que em 2002, eu nunca esqueço, né? O professor falava assim, primeiro dia de aula ele colocou lá assim, duvide ao menos uma vez de tudo aquilo que te disseram que era verdade. Essa frase eu levo para minha vida. E aí ele pegou e falou assim, quando você estiver assistindo uma propaganda, um comercial, e você não entender, é porque aquele comercial não foi feito para você. Você não é o consumidor daquela marca, daquele produto. E eu fiquei com isso na cabeça. Depois de quase 20 anos, a gente via o que já era tecnologia, né? Em 2009, de 10 anos, né? O que já era tecnologia, o que estava acontecendo, as redes sociais começando a aparecer, aquilo que o pessoal falava, né? E eu falava assim, gente, mudou muita coisa em 10 anos. E depois, quando chegou, então, os 20 anos, né? Aí a gente realmente começa a ver que não tinha nada daquilo que a gente aprendeu, a não ser a paixão pela arte de criar, fazer a propaganda. E nisso até existiam várias tretas, né? A treta entre Coca-Cola e Pepsi, Guaraná Antártica e Coca-Cola, e muitas outras coisas mais, que na época era legal. A gente sabia que estava errado, tinha aquela situação toda, mas a gente aprendia o que era uma propaganda. Até em relação a jingles e tudo mais, a gente via, se você parar para pensar, tem jingle de Páscoa, Natal, de lojas que a gente lembra até hoje, né, de marcas, e que não fazem mais como era antigamente. Então essa paixão, essa coisa que vamos dizer assim, o romantismo em relação à propaganda, em criar, isso é uma coisa que está muito aqui no meu coração. E que muita gente hoje em dia, os novos profissionais, nem imaginam que é isso, né? Não imaginam mesmo. Essa paixão e assim, a arte de se comunicar bem, né? A arte de criar um jingle, uma campanha de uma mídia qualquer, seja digital, seja impressa. O nosso conceito criativo de antigamente, ele era mais profundo, eu acho. Ele era mais, não difícil de ser criado, mas a gente se dedicava mais, né? Hoje, a gente vê que tantas campanhas são criadas aí dentro do ChatGPT e outras inteligências, que antes era muito mais humano a forma como a gente criava, né? Então, eu acho que tocava mais. Apesar disso já ser uma frase que todo mundo fala, né? Que as redes sociais são feitas para pessoas, então você tem que se conectar com pessoas. É uma conexão que é diferente de 20 anos atrás. Sim. Né? Totalmente diferente. E hoje a gente tem aí dentro do marketing digital métodos, né, para criar os conteúdos, estratégias para vender esses conteúdos, mas existe hoje um problema que a gente enfrenta com o ser humano, que é o número. Né? As pessoas estão ficando doentes por causa desses números. O número de curtidas, o número de seguidores, o número do alcance. E eu falo, as pessoas estão adoecendo de verdade. Semana passada eu fiz reunião com uma nutricionista que me procurou pelo Instagram. E aí, conversa vai, conversa vem. Ficou muito claro o quanto que aquela moça nova, 28 anos, assim, o começo, né, da carreira dela, ela estava adoecendo porque ela não conseguia alcançar os números que ela queria. E ela falou assim, em alguns momentos, na hora que eu posto alguma coisa, depois de
20 minutos, eu vou lá para ver quantas curtidas tiveram. E se só tem 3 curtidas, 4 curtidas, ela falou assim, parece que eu me sinto mal, que alguma coisa está errada comigo. E não é só com ela que isso acontece. Isso já tem inúmeros relatos e estudos de pessoas que estão adoecendo por causa desses números, né? Esses números, eles são importantes? Em algum momento, sim, eles são importantes. Eles são importantes para que a ferramenta, para que o algoritmo entregue mais o seu conteúdo. E só. Esse número não te faz um profissional melhor ou pior. E é isso que as pessoas precisam entender. Mas também tem aquele preconceito de que as pessoas entram numa página, assim, num perfil de um profissional. Se ele tem poucos seguidores, acabou ficando meio que cultural as pessoas acharem, se ele tem pouco seguidor, ele não é tão bom. Mas, então, um número de seguidores que vai validar o quão bom você é? Olha o perfil dessa pessoa, veja os conteúdos dela. Se tem 1 curtida ou 1000 curtidas, tanto faz. Tire a sua conclusão real sobre aquilo que a pessoa está falando. E o conteúdo que ela entrega. Né? Exatamente. Só que isso se perdeu. Né? Os números, eles acabaram ficando muito mais importantes para validar a qualidade de um profissional ou não. Só que tem a parte que faz sentido pelo algoritmo da plataforma. Só que eu sempre costumo dizer que a gente trata com 2 algoritmos. O da ferramenta, a plataforma, o robô e o algoritmo humano. Sim. As pessoas esqueceram desse algoritmo. As pessoas se esqueceram de que elas estão falando com outras pessoas e que mesmo que você tenha um alcance de 50 pessoas, se você parou, criou um conteúdo, independente do assunto, e que 100 pessoas assistiram, você tá triste porque só 100, só 50, só 30 assistiram? Cadê o outro lado? Poxa, eu consegui ajudar com o meu conteúdo 30 pessoas. Coloca 30 pessoas numa sala. É isso que eu ia falar agora. E se chegasse agora aqui 30 pessoas, o que a gente ia fazer? Né? Então, esses números, eles estão entrando num momento de enlouquecer as pessoas. Essa pessoa que eu conversei, eu senti que ela estava triste por não alcançar números exorbitantes e quase que assim, não seria a palavra deprimida, tá? Mas assim, ela estava realmente triste, porque ela não conseguia alcançar. E aí eu falei, olha, me fala uma coisa, dentro ali da sua atuação, independente do número de pessoas que curtem os seus posts ou não, para quem você faz esse conteúdo? Aí ela falou assim, eu faço para ajudar as pessoas. Eu falei assim, então é isso que você tem que se pegar. Você não tem que se apegar no número. Se apegue em deixar o seu conteúdo com uma qualidade que, se você ajudar uma pessoa, você já fez um bom trabalho, né? Só que aí vem o número do ego, vem esses números todos que a gente acaba tendo que ficar meio que refém, né? Eu entendo que tem esses 2 lados, só que a gente tem que ter uma disciplina e uma inteligência emocional para entender que não justifica você ficar triste porque o seu conteúdo não teve um alcance fora do normal. Além disso, ainda a gente fala assim, mas é importante a gente ter esses alcances, porque se eu viralizar... Então tá bom, vamos lá. Viralizar. Viralizar é um termo que as pessoas acreditam que você só tem um conteúdo que viralizou se tiver mais de 1 milhão de curtidas. Para a métrica da plataforma, quando você tem um alcance que é já o dobro do seu número de seguidores, Sim. A plataforma já entende que é um bom conteúdo. Então, se você tem 1000, você teve um alcance de 2.000, 3.000, já tá bom. Para a plataforma, ela já entende que o seu conteúdo é bom. Só que as pessoas querem sempre mais, sempre o milhão, né? Sempre pelo menos o milhão. Quer estar escrito lá 1.me. Tem que ter 1 milhão. E não é assim que funciona. E às vezes, muitas marcas e profissionais pensam nessa questão do viralizar, só que o viralizar não vai mudar nada a vida dele. Entendeu? Pode ver, tem
vários influenciadores que viralizaram mais de um conteúdo e nem por isso esse viralizar foi a mesma coisa que acertar os 6 números da Mega Sena. Sim. Entendeu? E, ai, nossa, não, eu só quero viralizar porque eu acho bonito o número. Mentira! Entendeu? A pessoa quer viralizar o quê? Para vender mais, para ser mais vezes contratado, para se tornar um profissional de referência. Isso não significa que vai acontecer se você viralizar. A partir do momento que você cria conteúdos onde você educa, ensina, ajuda as pessoas, isso vai te dar um posicionamento. Um posicionamento sobre a sua profissão, sobre aquilo que você entrega. Só que os números ainda ficam ali pairando na mente das pessoas e elas querem um número. E não é o número que importa. Mas é uma comparação muito injusta, né? Se a gente for parar para pensar. Porque, assim, eu dei o que fazer para eu poder entender que, por exemplo, o nosso ao vivo, às vezes dá 30, 40, 80, 100, 150 pessoas. Durante a semana a gente viu pelo Ads, tal, que na terça-feira o pessoal assiste mais, na quinta-feira, durante a semana. Mas é óbvio que eu queria que tivesse 30 mil pessoas assistindo aqui, ainda mais um conteúdo desse, que é extremamente importante. Outra coisa que eu tinha na minha cabeça, eu bati no finalzinho do ano 1 milhão de views no Instagram. E de maneira orgânica, através dos cortes, através das coisas que a gente estava fazendo. Aí quando virou o dia, que virou o mês, aí caiu para 650 mil, eu fiquei desesperado. Falei, mas como assim caiu para 650 mil? Aí eu já comecei a ver uns números que eu já falava assim, não pode, eu quero bater. É o que você estava dizendo, a pessoa bateu 1 milhão. Aí ela não quer só 1 milhão, agora quer 2. Depois ela vai querer 4. Mas ela tem que ter essa constância do conteúdo dela, como ela posta, como que ela vai fazer, o que ela vai entregar, quem é o público. Tem um monte de coisa que envolve isso, que é o que você faz em relação às aulas e tudo mais. Só que a pessoa tem essa comparação. A barbearia do cara ali, por exemplo, o cara tem tantos 1000 seguidores, o cara tem não sei quantos posts, o cara tem não sei o quê, mas o cara tem uma agência, ele tem um tráfego pago por trás, ele tem uma estrutura, ele já está ali há 15 anos, ele tem um carro bom, ele tem uma casa boa porque ele construiu isso, e você quer montar um negócio hoje e quer ter o mesmo resultado da pessoa. Essa comparação é muito injusta, né? Ela é injusta, mas ela é fácil de ser interpretada, tá? É lógico que quando você tem esse trabalho, essa constância, você está construindo uma coisa. É como se você estivesse construindo uma casa. Você começa lá com um tijolinho. Você vai morar quando a casa só tem um tijolinho? Não. Você vai morar só quando tem o teto? Não. Você só vai morar a hora que está tudo funcionando. E dentro da comunicação ali dessas plataformas de redes sociais, é isso. Você só vai criar um ambiente realmente que vai ter uma boa entrega quando você tiver essa constância e essa rotina. E é difícil. Quando alguém me procura para eu dar assessoria da parte do marketing digital, a primeira coisa que eu falo, olha, não é fácil. Principalmente quando eu preciso do profissional, tá? Quando eu consigo criar conteúdo sem a pessoa, ok. Mas quando eu preciso da pessoa, eu falo, não é fácil. E tem mais uma coisa. Não é o tempo que te sobra que você vai fazer os seus conteúdos. Sim. Você precisa ter um tempo para criar os seus conteúdos, porque senão não vai dar certo. Não há milagre. Como tudo na vida, existe uma questão de dedicação. Antigamente, na publicidade mais tradicional, a gente pode falar que, assim, qualquer empresa, qualquer área contratava uma agência ou alguém fazia, por exemplo, um anúncio de uma revista, fazia, o cliente aprovava, mandava para o veículo, veiculava e acabou. Hoje, os profissionais, além de fazerem essa publicidade, que alguns ainda precisam dessa publicidade, dessa mídia tradicional, eles ainda têm que colocar não só a cara deles, mas assim, a marca deles na rede social e que depende deles. Então, Sim. Depende também do tempo deles. E não é fácil. Eu gravo os meus conteúdos no tempo que às vezes me sobra, mas quando eu fui gravar, por exemplo, as aulas, o que eu fiz? Eu adiantei 30 dias de todos os meus clientes,
e coloquei uma semana lá. Eu preciso gravar todas as aulas nessa semana. Lógico, tinha emergências, eu tinha que parar, né? Enfim. Só que o dia que eu fui gravar as aulas, eu tinha todos os roteiros das minhas aulas desenhadas. Eu gravei mais ou menos de 1 a 2 aulas por dia. Aí depois ainda tinha as edições. Mas eu parei e me dediquei a fazer aquilo. E não foi fácil. Entende? E não é porque, mas é porque você tem a estrutura, você tem o seu editor, você tem equipe. Mesmo assim, não é fácil, por quê? Porque dependia de mim. Não dava para eu apertar um botão e a aula sair gravada. Eu tinha que ter um roteiro, seguir o roteiro, gravar as aulas, né? Tinha que desenhar o e-book. E assim, lógico que você consegue uma ajuda das inteligências e tudo mais para criar, por exemplo, um material escrito. Claro, Sim. Ajuda sim. Só que a visão da inteligência não é a minha visão. Por quê? Por causa da visão do outro algoritmo que eu falei. A gente não pode esquecer que a gente está falando com outra pessoa do outro lado e que essa pessoa tem comportamentos que a gente não controla. Você controla quem vai curtir o seu post ou não? Jamais. Independente. Ninguém controla. E esse controle de comportamento do outro, a gente nunca vai controlar. Aliás, não só na rede social, na vida. Se a gente não controla nada de ninguém. Entendeu? Assim, vou dar um exemplo de 2 conteúdos meus que eu falo praticamente da mesma coisa. Eu comento 2 humoristas, né? 2 criativos que levam para o humor de rede social. Os 2 têm mais de 1 milhão de seguidor. Um tem quase 3 milhões, o outro uns 2 milhões, enfim. Os 2 são muito bons naquilo que eles fazem. Só que com perfis totalmente diferentes, narrativas totalmente diferentes. E eu fiz um react dos 2. O que eu tenho mais alcance, que é o conteúdo da Luana, tem lá hoje mais de 300 mil visualizações. Uhum. E o conteúdo do João tem acho que mais de 100 mil. Então vamos falar aqui que a gente está falando de 1/3, tá? O dela, que tem 3 vezes mais o alcance do conteúdo dele, Sim. tem acho que umas 2.000 curtidas, tá? Orgânico, 2.000 curtidas. O dele tem mais de 5 mil. Ué, mas peraí. Como que alcançou mais e tem menos curtida? Como? Por quê? Porque a gente não controla Sim. a reação da pessoa. Tem um monte de gente que assiste coisas nas redes sociais e não interagem de forma nenhuma. Assiste, não curte, não comenta, não compartilha, não salva, não faz nada. E tem um monte de gente que não assiste nem 5 segundos, mas curte, sai curtindo tudo, né? Que vai Nem presta atenção no que foi. Nem sabe o que está acontecendo, mas está curtindo. Esse é o comportamento que a gente não controla. Então, as pessoas, quando vão criar os conteúdos, existe sim um método para atrair a audiência certa, para encantar o algoritmo, mas o algoritmo humano, a gente só vai saber depois que você coloca publicar. E eu fico triste às vezes com isso aí, porque, a gente teve aqui episódios que bateram 20 mil visualizações. Se cada um fosse inscrito no canal, né, se inscrevesse, cada um deixasse o seu like, poxa, ia ser maravilhoso, né? É o comportamento que a gente não controla. Mas isso não é só com você. Sim. Por exemplo, desse meu alcance, vai de 300 mil views em um, 100 mil views em outro. Aí eu fiz semana passada um do Diabo Veste Prada, que também tem 40 mil lá. Se eu somar tudo isso e pegar metade e falar para deixar o like ou passar a me seguir, eu teria um resultado fantástico. Sim. Em números. Mas isso não significa um resultado real. Exatamente. São os números, como eu disse. Mas entendo que sim, os números são importantes para aumentar o alcance, para chegar no número maior de pessoas, porque alcançando um número maior de pessoas, claramente a gente tem uma probabilidade maior de vender o nosso trabalho, de ter uma relevância dentro da rede social e ser contratado, enfim. Mas isso não é o mais importante. Existe método, existe regra, existe ferramenta, existe hacks, que a gente chama, né? Sim. Dar um hackzinho ali para dar uma alavancada. Existe. Só que não significa que mesmo num dia, se você usar todos esses artifícios e essas teorias validadas, que vai funcionar. Aí também entra o dia. Também entra. Por exemplo,
Quando tem alguma coisa acontecendo na rede social que tá todo mundo falando, você pode postar o seu melhor conteúdo. Não vai entregar. Por quê? Porque tá todo mundo falando um outro assunto. E quando tá todo mundo falando de um outro assunto, o algoritmo entende o quê? Se 80% dos meus usuários estão falando, estão assistindo, estão reagindo, estão curtindo, estão interagindo, estão engajando com o assunto A, eu só vou entregar o assunto A, porque é o que todo mundo quer ver. Exatamente. E aí você pode, bem naquele dia você coloca o seu melhor conteúdo, acha que vai bombar e não acontece nada. Aí você se frustra. Mas a culpa não é sua. A culpa não é do conteúdo. Aí entra o momento timing. O timing faz parte do jogo. E quando você entende quando você pode usar um conteúdo relevante e esse timing a seu favor, aí você tem alcance. Quando você consegue entender como usar isso, você tem resultado. Tá gostando? É uma aula hoje aqui com a nossa querida Marrê. Se você tá gostando, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like aqui pra gente, tá bom? Lembrando que quem tá assistindo também aqui, se você quiser mandar sua mensagem, você tem que estar inscrito no canal, menos de 1 minuto você já pode mandar sua mensagem e participar aqui do chat. Enquanto a Marrê toma uma água aqui, deixa eu falar da Tricolor Informática. Cara, o carnaval tá chegando e lá na Tricolor tá tendo aí uma verdadeira folia de ofertas, tá? São cadeiras gamers, PCs, tudo que você precisa. Tem um sistema empresarial, manutenção, tem software, games, hardware, tudo que você precisa numa empresa com 2 lojas, tem em Rio Preto e em Badiba City também, tá? Vai lá no Tricolor Informática para você saber mais informações através do Instagram. Agradecer a Ana Campos, consórcio e consultoria. Aquele seu sonho de ter a sua casa, o seu carro, você quer ter o seu caminhão, cara, através do consórcio é muito mais fácil. Inclusive, até a 4ª parcela você já é contemplado com o contrato. Nada de golpe, nada de dor de cabeça para você. Agora, já pensou você trabalhar com consórcio e ganhar uma grana com isso também? Tem muita gente aproveitando e fazendo os cursos e as mentorias que a Ana Campos tem para você, juntamente com o Consórcio União. Entra em contato lá pelo @AnaCampos, tá bom? Você vai descobrir não só a parte de você poder comprar o seu consórcio, poder fazer o seu consórcio e realizar o seu sonho, quanto também trabalhar com isso e ganhar uma boa grana. Agradecer a Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. Gente, mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto. Lá você encontra na Major Leolé 1120, próximo da Igreja São Judas, tá? Tem carnes inspecionadas todos os dias, tem carnes fracionadas que são os kits misturas, assados todo final de semana para você e sempre aquele frango assado crocante que só a Roseiral tem. Muita gente tenta imitar, mas não consegue, tá? Faça sua encomenda de terça a domingo, Casa de Carnes Roseiral. A St. James Barber Shop, muito mais do que uma barbearia, uma experiência diferente para você cortar o seu cabelo, fazer a sua barba e também você vai encontrar lá podóloga, cara, é muito bacana, tá? Completo o ambiente para você, tem bar, você pode fazer o dia do noivo, é muito legal. Fica ali em frente à Praça do Vivendas, aqui em Rio Preto. A Interessências, que é a loja mais perfumada aqui da cidade, você encontra matéria-prima para você poder criar o seu perfume. Tá todo mundo falando sobre o marketing olfativo também, que tá todo mundo tentando ter aquele cheirinho exclusivo, né? E você pode também ganhar o seu dinheiro vendendo os seus perfumes, fazendo um curso e tendo os seus produtos. Entre em contato com a Interessências pelo site interessências.com.br e o @Interessências. Falar da loja Espírito Santo, é a loja católica Espírito Santo, fica ali perto da entrada do Rio Preto Shopping, tá? É muito bacana porque além de você encontrar todos os produtos para que você possa, produtos e também, é claro, aqueles presentes especiais, você vai encontrar o Fala Senhor, cara, que é o evangelho do dia, muito bem explicadinho e você pode fazer as suas anotações. Logo, logo vem aí a festa de 2 anos da loja Espírito Santo e toda a loja tá com 20% de desconto. Então aproveita agora para você comprar aquela Bíblia bacana, para você comprar aquele texto legal, aquela imagem que você gosta e presentear quem você ama, tá bom? Espírito Santo com a gente por aqui também. Agradecer a comunicaled.com.br. Já pensou a sua marca exposta nos melhores LEDs dentro de condomínios? Com a Comunica LED você pode fazer. E o mais bacana é que você tem pacotes especiais ali, a partir de R$150, em vários condomínios em Rio Preto e também na região. A sua marca dando resultado, você tendo aí a sua marca, a sua presença do seu produto dentro dos melhores condomínios. Comunicaled.com.br, fala
fala com o Denis aí e que você vai gostar. Para fechar essa parte dos patrocinadores, falar da GoHit, que é a academia que tem toda a estrutura para que você possa entrar em forma. Quer fazer jiu-jitsu, muay thai, você quer fazer uma musculação de alta performance? A GoHit tem para você. Quer apenas sair do sedentarismo? Entre em contato com a GoHit, faça uma aula experimental e você vai amar. A gente está por lá toda manhã também, junto com o pessoal da GoHit. Eu tinha deixado uma caixinha de perguntas lá no Instagram e a galera começou a perguntar umas coisas aqui, tal, muita gente sempre falando muito bem de você, e eu achei uma pergunta muito interessante que eu sempre me questiono também, porque como eu fiz publicidade e propaganda, a gente fica com essa margem. Pô, nesses seus 25 anos de experiência, hoje você acha que o consumidor, ele mudou a cabeça dele realmente? Ou as empresas, elas estão tentando, né, mudar a cabeça para que o consumidor compre outro tipo de produto, um jeito diferente de produto e deixe de ser aquele consumo que existia antigamente? São as duas coisas. A gente claramente temos uma mudança de comportamento e de hábitos das pessoas. O consumidor, ele é mais exigente. Então, as empresas precisam entender que essa exigência faz parte agora da nossa vida, né? Vamos lá. Antes, a gente não tinha, como consumidor, nós não tínhamos, assim, tantas possibilidades de pesquisa. Não tínhamos tantos concorrentes na palma da mão, né? Que entregam na sua casa, que você nem precisa sair de casa para comprar alguma coisa. Sim. Então, quando nós precisávamos de alguma coisa, nós íamos até a loja, e, né, ao ponto de venda mesmo. E quando a gente chegava lá, quando você precisava de alguma coisa, se o atendimento ia ser bom, muito bom, ou mais ou menos, a gente não estava ainda tão preocupado, né? A gente simplesmente precisava do produto, ia lá, trocava o nosso dinheiro por aquele produto e estava terminado, né? Estava feito. Com tamanha concorrência que hoje a gente tem nos marketplaces, com a internet entregando na sua casa, o mercado teve que dar uma melhorada no atendimento, na experiência do cliente dentro da loja, que isso é muito importante. Até você tinha falado do marketing, né, olfativo, né? A gente fala de marketing sensorial. Isso é muito importante. Por quê? Porque a pessoa hoje, quando ela vai em busca de um produto, ela não vai só comprar um produto. Ela vai comprar, primeiro, uma solução, um prazer, e ela quer ter uma experiência. Boa. Não é só ir lá pegar o produto. Ela quer ter uma experiência. Por isso que, né, fala-se tanto, né, do mercado do high ticket. High ticket não é simplesmente comprar um produto caro, tá? O high ticket é você ter uma experiência com aquela marca. Tanto é que isso não é segredo mais para ninguém, que grandes marcas de luxo, não adianta você ter só o dinheiro para ir lá comprar, que elas não te vendem. Exatamente. Entendeu? Você tem que já ter um relacionamento com a marca, ter tido uma experiência do produto de entrada, para depois a marca te inserir no hall de clientes. Então, dentro dessa movimentação de mudança de comportamento de consumo, sim, o cliente, ele está mais exigente, não só por causa da concorrência, mas por todo o movimento que a gente passa hoje. Eu vejo muita deficiência nos atendimentos virtuais. Por exemplo, tá? A empresa coloca lá um anúncio patrocinado de algum produto dela e nos botões lá, tá, compre agora. Né? Tem compre agora, saiba mais, ou converse pelo WhatsApp, tá lá, compre agora. O que você entende por compre agora? Que ao você clicar, agora terá alguém que vai te atender. Exatamente. Aí a pessoa coloca o botão compre agora, você clica e ninguém te responde absolutamente nada. Mas vamos lá, a pessoa normalmente dentro desse atendimento das redes sociais, primeira pergunta, se não está descrito lá, é o preço. Aí a pessoa coloca lá, quanto custa, qual o valor, qual é o preço. O vendedor que está ali por trás da tela, ao invés dele tentar envolver o cliente e entender o que ele realmente quer para gerar uma solução daquela compra, ele só responde R$399, por exemplo. Acabou a conversa.
Não é isso que o cliente quer. O cliente, ele é mais exigente. Quando ele é envolvido pelo atendimento, você consegue vender, inclusive, algo mais caro do que ele poderia comprar. Por quê? Por causa do atendimento. Sim. Então, hoje, o atendimento, inclusive, através das conversas ali virtuais, né, dentro das plataformas digitais, ela é tão importante ou até mais importante do que o presencial. Do mesmo jeito que quando você vai até uma loja presencialmente, quando o vendedor vem até você com uma postura de que ele não está afim de te atender, isso ainda acontece muito, acabou. A venda acabou antes de perguntar o preço. E isso é uma frase também mais do que pronta, né? O nosso corpo fala e o nosso corpo fala. Só que hoje em dia tem mais. O corpo do outro fala e eu entendo o que eu quero. Exatamente. E é isso que as pessoas esqueciam. E a maior falha que existe na comunicação, né? Exatamente. É você Eu lembro que falar quando uma você estava falando da faculdade, quando eu estava na faculdade, eu criei um projeto, não lembro exatamente em que ano lá, né? Porque a gente tem assim, tem o emissor, o receptor e a mensagem. Sim. Né? Aquele desenho clássico. E a grande maioria das pessoas culpam o receptor ou o emissor por não ter sido uma mensagem clara. E eu defendi a tese que a porcentagem de responsabilidade é dos três. Receptor, emissor e mensagem. Porém, o receptor, você não controla o que ele pensa. A sua mensagem e como você passa a mensagem, você controla. Então, aqui, você tem 50%, porque depende de você. Como a pessoa vai entender, óbvio, você não controla. Então, dentro de um atendimento, isso hoje tem que estar muito, muito, muito engajado entre a marca, entre o produto, você saber aquilo que você está vendendo, todas as qualidades. Isso parece tão óbvio, só que ainda acontece. Se você ligar telefone hoje para uma marca que a gente pode considerar uma marca de um high ticket, não necessariamente você vai ser bem atendido pelo telefone. Ponto 1. 2, a pessoa vai querer te empurrar para o WhatsApp, para conversar pelo WhatsApp. As pessoas perderam essa... Fala-se tanto em se conectar. A pessoa não quer mais falar pelo telefone. Sim. Hoje, se é o aniversário de alguém que você tem uma convivência, para quantas pessoas de fato você liga? Para quase ninguém mais as pessoas ligam. Até para falar parabéns no dia do aniversário, é pelo WhatsApp. Então, no atendimento, a gente não pode esquecer o quão relevante é o nível da comunicação. O corpo fala, o seu atendimento não pode ser raso. Mas a pessoa já está lá dentro da minha loja, ela quer comprar aquele produto. Ela quer, só que você pode fazer ela não querer mais, pelo seu comportamento, pela sua equipe de venda. E quando eu sempre dou treinamentos de venda, uma das maiores falhas, e que para mim é muito clara, quando eu estou dando o treinamento, eu consigo identificar os vendedores que não são bons, pelo simples comportamento deles ali. Eu faço algumas dinâmicas entre eles, e você vê que o cara não tá ali, tipo assim, que saco que eu tô aqui, eu já sei de tudo isso. Meu amigo, se você soubesse, a empresa que você trabalha não teria contratado um treinamento de vendas. E, infelizmente, a gente passa por isso, né? Assim, eu sigo uma mulher que ela é fantástica, ela também só dá treinamento de vendas, ela chama Thaís, e ela grava, né? Ela tentando ser atendida por telefone ou pelo WhatsApp. É sensacional. Né? Você vê coisas que acontecem quando você fala assim, não é possível. Ela tá, tipo, brincando. Outro dia ela foi comprar um bolo de aniversário que custava aproximadamente R$3.000. E ela foi super mal atendida. É uma coisa inacreditável isso. Uma pessoa que liga para comprar um bolo de R$3.000 e ela é mal atendida.
Poxa, que mundo é esse? Eu acho que é a mesma que eu vi ela falando com a Gucci, falando com algumas Também, empresas. ela também ligou pra Gucci, falou, enfim, ela faz várias... E ela dá bons exemplos, até mesmo para abrir os olhos das pessoas que acham que estão num mundinho deste tamanho, controlando este mundinho, só que elas não estão mais. Elas não estão. E não só ela, tem assim, N exemplos da mudança de comportamento do consumidor, e que às vezes, pelo momento em que a gente está vivendo, por N situações, e que as marcas parece que estão deixando passar. Ah, não, tá tudo bem, eu continuo vendendo. Até quando? Para essa próxima geração, eu acho que vale a pena repensar. Ó, você sabe que uma vez, né, gente, eu tô com 55 quilos a menos hoje, então eu tava com 55 quilos a mais. Uma vez eu entrei em contato com uma loja aqui em Rio Preto, e falei pra pessoa, falei, olha, eu vi uma camisa no Instagram de vocês. Tem essa camisa em numeração maiores, esse modelo específico, mandei no WhatsApp a foto. A pessoa falou assim, tem sim. Se você quiser, passa aqui para você ver a camisa, você sente ela, experimenta ela e vê como fica. Falei, pô, bacana, né? Aí entrei em contato com a pessoa e tal e fui lá. Falei, ó, qual que é o horário que você tá aí? Não, a partir das 14 horas eu tô aqui. Cheguei lá às 14 horas, procurei por ela. Não, ela não tá aqui, mas ó, peraí que eu vou chamar fulano para te atender. Falei, ó, mas eu conversei com ela, né? Depois qualquer coisa, a venda fica... Não, fica tranquilo. Aí chegou o rapaz, opa, tudo bem? Aqui que eu posso te ajudar? Falei, não, essa camisa aqui, tal. Ih, amigão, do seu tamanho não tem. Mas assim, ele nem esperou eu abrir Falei assim, não, mas a moça estava conversando comigo e tal. Não tem. Se quiser ver outras coisas, eu pego lá pra você. Mas essa aqui não tem. E virou as costas. E foi atender outra pessoa. Falei, mas pera um pouquinho, eu tô aqui, o cara não vai conversar comigo? Aí eu fui até o caixa, eu falei assim, olha, eu vim aqui pra buscar essa camisa. A moça falou que tinha no meu tamanho. Ela não tá aqui. O rapaz foi me atender, falou que não tem, virou as costas e foi atender outra pessoa. Não, você me desculpa, que não sei o que. Eu falei, não precisa pegar a camisa mais. Depois, se a menina quiser entrar em contato comigo, eu até volto aqui, porque realmente eu queria essa camisa, mas eu não sei o que aconteceu com ele, se não é um dia bom, alguma coisa assim, mas não ficou muito legal. Isso que aconteceu comigo, pode acontecer com várias pessoas. Essa pessoa, primeiro, ela não volta mais na loja. Segundo, às vezes a pessoa já está com uma autoestima lá embaixo, ela já nunca mais vai perguntar sobre tamanhos de roupa, alguma coisa assim. Então, às vezes, o jeito que você trata a pessoa, você não perdeu só o cliente, você acabou com o dia dela e deixou ela pior do que ela estava, né? E isso acontece todos os dias. Por mais absurdo que seja esse seu relato, a gente acha, não, mas isso não acontece mais, acontece. Acontece todos os dias. Não é normal, mas é comum. Exatamente, não é normal, mas é comum. Infelizmente, ainda é comum. E vou te falar que não é só numa camisa, tá? Em outros produtos ou serviços até também que tem que sejam um pouco mais sensíveis, né? No caso, eu estava falando sobre o peso, né? Eu atendo uma marca de roupa há quase 20 anos e ela faz do 36 até o 54. Então, assim, são 12 tamanhos. Uhum. E assim, a dor ali dela é meio que o inverso. As clientes, quando elas acham que elas vestem, por exemplo, 42, né? Aí, numa dada modelagem, teve um encolhimento de tecido, aconteceu alguma coisa e a cliente tem que vestir 44. A cliente acha que ela engordou ou ela se recusa a comprar um número maior por um número. Mais uma vez, o número dando um tapa. Que ninguém vai ver o número que ela tá usando, né? Ninguém vai ver. E assim, é uma crença limitante que, na verdade, tinha que ser desprogramada da cabeça das pessoas. Tanto faz o número. Eu tenho roupas que P, M e G. Dependendo da modelagem da marca, muda o tamanho, né? Você tem que entender que aquilo que te vestiu bem, não importa o tamanho, né? Só que o vendedor não tem essa percepção. Por exemplo, esse cara aí que te atendeu, não que você tivesse algum problema com o tamanho ou com o peso, não isso. Mas ele não sabe. Você poderia ter. Você poderia ter saído de lá, assim, arrasado. Não é o caso, mas você poderia. Quantas vendas esse fulano pode não ter perdido por um comportamento tão simples?
né? De fazer a leitura do cliente, de conversar sem fazer... uma pergunta a mais resolvia todo o problema. E você sabe que você estava falando de uma coisa aqui que hoje em dia a gente procura, claro, né, uma qualidade. Você vai numa loja, restaurante, qualquer lugar, vixe, você quer ser muito bem atendido, né, tal, você quer ter o quê? Uma comida boa, alguma coisa assim. Mas o atendimento, ele é primordial. Durante muito tempo, também em relação ao peso, por conta do atendimento, eu comprei muitas roupas que não me serviam. Eu chegava em lojas, as meninas ligavam para mim, Milton, chegou uma camisa que é a sua cara, não sei o que, e tal, vai ficar linda, maravilhosa, não sei o que. Chegava lá, era muito bem tratado, e não sei o que, como é que você tá, e tal. Depois que ia falar sobre a venda, ia perguntar como é que eu tava, como é que tava, não sei o que tinha me... nossa, esse dia eu escutei você na rádio, você falou sobre isso, não sei o que, e a pessoa ouviu mesmo, não tá ali só para poder fazer a venda. E não sei o que, e tal, vai lá experimentar. Aí o botão da camisa nem chegava aqui, ó. E aí, ficou boa? Eu falei, não, ficou linda, tal. E levava Ótimo. a camisa. E o que eu perdi de dinheiro nisso aí foi muita coisa. Mas pela vergonha, mas pelo atendimento, eu não dava conta de falar um não. Putz, como é que eu vou falar não? Eu fui tão bem atendido, fez tudo, mas não servia. Porque a venda começa na emoção. Exatamente. É o assunto que eu ia puxar agora. Muitas a venda vezes... começa na emoção. 90% da decisão de compra é pela emoção. Então, se o seu atendimento ele é feito embasado num bom atendimento, num bom relacionamento, numa boa conversa, a venda sai. Porque a nossa decisão de compra, 90% das vezes, é decidido pelo nosso sistema límbico no cérebro, que é a emoção. Quem decide o que a gente compra ou o que a gente não compra é a emoção. E é por isso que você comprou, mesmo sem te servir. Lógico que no seu caso, né, é um exemplo raro de uma Serviu pessoa... depois, gente. Eu emagreci e tal, mas um exemplo raro da pessoa comprar algo que não serve. Mas hoje eu já falo não. Hoje eu já consegui falar não. Mas é essa emoção que, se as pessoas se dedicassem um pouquinho a mais na hora do atendimento, elas teriam um resultado muito maior na hora de fechar uma venda. Não só presencialmente, mas pela conversa ali no WhatsApp. As pessoas querem, parece que terminar logo, sabe? Ai, não quero mais conversar no WhatsApp. Eu entendo, parece que o tempo tá passando mais rápido, né, para todo mundo, né? Parece que o tempo tá passando mais rápido, que a gente tem muito mais coisa para fazer todos os dias. A velocidade de tudo é muito maior. E aí as pessoas querem se livrar, parece. Só que o atendimento na hora da venda, ele é exatamente o oposto do se livrar. Tem muita mentira contada pelo marketing que a gente sabe que é mentira, mas a gente cai nela, a gente acredita nela. A gente sabe que é mentira, a gente cai nela, porque são ferramentas da comunicação, onde a gente cria uma campanha, uma narrativa, um storytelling, hoje um reels, um post com uma frase onde a gente vai exatamente atrair aquela audiência usando a programação neurolinguística, onde o seu cérebro vai cair pela emoção, pelo sistema límbico, vai tomar uma decisão pelo córtex frontal e vai ter a retenção, no caso, a compra, né? Ou ignorar aquela informação pela neurociência. E que antigamente ninguém falava isso, né? Por exemplo, quando eu fiz faculdade, quando você fez faculdade, a gente entende essas narrativas, que tem que ter uma oferta envolvente e tal, mas ninguém sabia por quê. A gente só ouvia, acreditava, validava e pau no gato, né? Hoje não, hoje a gente sabe por quê. Então a gente consegue criar, inclusive, essas mentiras do marketing que vendem, né? A gente consegue criar de forma intencional. É isso que mudou. Hoje a gente consegue criar contextos intencionais para convencer, para reter, para dar um poder de decisão mais emocional. E que isso a gente aprende, são coisas que a gente consegue aprender. Eu fiz especialização em programação neurolinguística na pandemia. Presa dentro de casa, eu não, né? Todo mundo estava preso, né?
todo mundo preso dentro de casa. Eu, lógico, estava trabalhando. Foi até um momento que eu achei que eu trabalharia menos, mas não, acabei trabalhando muito mais naquele ano. E aí eu fui estudar outras coisas, né? Já, assim, né? O digital já estava saindo, estava engatinhando, mas já estava começando a dar os primeiros passos. Só que em um ano ele saiu do primeiro passo para o voo, né? Foi muito rápida essa ascensão aí. E aí eu fui estudar. Fui estudar programação neurolinguística, principalmente por causa dessa criação de narrativas, de campanhas do digital. Por quê? Dentro do digital, você tem que atrair a sua audiência de uma forma muito rápida, né? Que é essa que hoje fala assim, é a dopamina rápida do scroll, né? Como que você atrai a atenção de forma tão rápida? Usando uma comunicação que você atinge o sistema límbico e o córtex frontal. Que isso é a programação neurolinguística. Sim. E aí, com isso, você consegue criar as suas ofertas, os seus conteúdos, a sua narrativa, a sua história, atraindo o olhar através da neurociência. Não sou eu que estou falando. Tem milhões de especialistas aí que falam. Eu só fui estudar. E aí, dentro de toda essa evolução, existe essa questão dessa rapidez, dessa velocidade. Então, a gente tem que, assim, pescar o cara em 3 segundos, 4 segundos. Eu lembro quando eu fiz faculdade, também falava assim, um outdoor, você tem que fisgar, né? Aquele cara que está passando ali, em 4 segundos. Hoje, na tela, é a mesma coisa. É um tempo muito curto. E essa sua primeira fala de 4 segundos do início do seu vídeo, a primeira frase que você tem ali no seu post... Se não prender, o cara já muda. Se não prender, ele muda. E que isso vem até a ser um grande problema, que fala-se muito, né, do uso de telas de crianças. Sim. As crianças, elas estão vivendo essa velocidade atropelada que nós passamos por uma transição, né? A nossa geração passou por uma transição. Eles não, eles já caíram nessa velocidade aí alucinante. E o que fala-se muito disso, né, que, por exemplo, antigamente, qual era a dopamina que eu recebia quando eu ia brincar? Eu, Marrê. Eu ia brincar na rua, ia ser um esconde-esconde, um pega-pega que tinha o tempo de contagem, o tempo das crianças irem se esconder, até o outro sair para procurar, já passou aí uns 3, 4 minutos, até um achar o outro correr. Não tinha o prazer imediato nessas brincadeiras de rua. Hoje, uma criança numa tela, se ela não tem o prazer imediato, ela rola, ela rola, ela rola. E aí ela nunca tem o prazer imediato. E aí o que essas crianças... Não sou eu que estou falando, são os especialistas dessas áreas, educadores. Léo Freiman fala muito sobre isso. Elas não têm essa dopamina imediata e elas ficam crianças ansiosas. Crianças que estão adoecendo com uma ansiedade atípica para a idade por causa do excesso de tela. Mas não é porque usa a tela só porque usa a tela demais, é porque o modelo de comunicação das telas, das redes sociais, elas transitam dessa forma. Tem que vir um prazer imediato, senão você rola, senão você rola, senão você rola. E as crianças acabam se perdendo. Elas não têm ainda o discernimento de entender o que a gente já entende. E é por isso que tem crianças que estão tendo movimentos aí, não vou falar que chega a ser uma doença, mas movimentos de ansiedade muito novos. E aí vem o especialista e fala, é por causa das telas, mas não fala por quê. E aí as pessoas, não vou negar, não vou ser hipócrita, já dei o telefone para minha filha várias vezes, eu precisava de 10 minutos, eu dava, toma aí o celular. A criança fica quietinha, é lindo de ver, entendeu? Mas a gente tem que ter o discernimento sobre o porquê não das telas para criança. E principalmente o tempo que elas vão ficar na tela, né? O tempo. Porque aí é o que é o problema que toda mãe precisa. Igual você falou, eu precisava resolver o negócio em 10 minutos. Mas tem mãe que por conta da correria do dia a dia,
a criança fica a tarde inteira na Fica a tela e tarde ela não quer inteira. saber mais nada, né? E assim, não, pelo amor de Deus, não estou aqui para julgar Sim, claro. as pessoas que acabam precisando fazer isso. Mas o fato de educadores, especialistas neste assunto falarem que isso gera uma ansiedade nessas crianças, tentar substituir. Porque não é a tela como um todo, né? É esses shorts que ela não gostou em 4 segundos, ela muda. Ó, você precisa que o seu filho fique numa tela, coloca um desenho inteiro para ele assistir. Não deixa ele numa rede social onde tem shorts, entendeu? Tem que ser uma história, começo, meio e fim. Que interage com ele, né? Que ele vai poder... Exato. E eu entendo que é um momento que a gente está passando, né? E que não tem como pular, né? Não tem como corrigir mais isso. Mas a gente pode tentar minimizar os danos, né? Sim. Então, por isso que até esse é um assunto, entendo que é sensível, mas que é muito importante de ser falado, porque hoje a gente acaba usando de forma errada as telas com os nossos filhos, mas sem intenção. Eu entendo que a grande maioria das pessoas não tem essa intenção. Não estou fazendo mal pro meu filho, não é isso. Mas é sem intenção e também por falta de conhecimento do porquê não, né? Porque é muito fácil falar assim, lembra quando a gente era criança, você pedia pra sua mãe alguma coisa, ela falava assim, não. Você falava assim, por que não? Por que não? Não, tem que ter um porquê, tem que explicar o porquê, pra gente entender do porquê não, né? E é uma coisa tão incrível que depois você fica no YouTube Music, você vai no Spotify, você chega lá, você prepara a sua isso estou falando assim, já o adulto, né? Você deixa a criança nessa situação dela ficar ansiosa, ela vai crescendo, aí você vai lá e você faz a sua lista lá, com 60 músicas, playlist sua tá pronta. Você mesmo pula as suas músicas, vai tocando as músicas que você escolheu e daqui a pouquinho você fala, não quero essa, não quero essa, não quero essa. E é tudo aquilo que, às vezes, em relação à sua infância, adolescência, foi criado e você não sabe nem o que você tá ouvindo, você nem prestou atenção no que vai acontecer, mas automaticamente você já quer passar para a próxima. Porque nós também vivemos essa fase. Nós também estamos nesse movimento de abrir uma tela e ficar, às vezes, ali rolando por minutos sem parar em nada. Sem parar. Eu vejo esse comportamento das pessoas. Às vezes, eu estou em algum lugar esperando alguma coisa, eu vejo uma pessoa com o celular, me chama a atenção o comportamento. Às vezes você vê pessoas que ficam o tempo todo da espera só fazendo assim. Ela não parou em nada, não leu nada, ela só tá ali rolando. É muito comum isso. É muito comum. Exatamente, é muito comum. Porque nada atrai. A não ser, nossa, se for uma bomba fenomenal aquela informação, entendeu? Porque as pessoas estão acostumadas a isso. Sim. A procurar por uma velocidade que, na verdade, a gente não sabe qual é essa velocidade. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro Júnior Villa, meu grande parceiro, cantor, já passou por aqui também, logo vai estar aqui de volta, tá fazendo o maior sucesso aí, obrigado, tá aqui assistindo a gente, um grande abraço para você. Deixa eu falar aqui do Márcio Óculos, nosso grande parceiro, passou por um oftalmologista, tá com a sua receita, precisa de uma ótica que vai trazer, com certeza, um conforto em relação àquelas armações bem bacana e também aquela lente de qualidade. Faça um orçamento com o Márcio Óculos que com certeza você não vai se arrepender, tá? Os melhores modelos em armações e as melhores lentes para que você possa ter sempre aquela visão perfeita. Agradecer a Automatize Segue, nossa grande parceira também. Tudo que você precisa de automação para sua casa, para sua empresa, para a indústria, Automatize tem. Inclusive a Casa Segura. Imagine uma casa inteira com toda a segurança pronta, desde da sua entrada, todos os cômodos e tudo mais. Com a Automatize você tem isso e sempre com as melhores marcas, tá? Logo um episódio completo para você saber tudo como que funciona na Automatize, que acabou de chegar aqui em Rio Preto com uma tradição de mais de 40 anos. Então vale muito a pena você entrar em contato. A Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto, todas com estacionamento e também, é claro, com aquele ambiente todo climatizado. Os melhores calçados, tudo em couro legítimo, fica ali na Constituição com a Independência e dentro do posto Monte Carlo, em frente ao aeroporto. Entre em contato com a Mariner Calçados, @Mariner Rio Preto, para você saber sempre os melhores
modelos para você. Azevedo Contabilidade, que toma conta da nossa contabilidade aqui e que vai tomar conta da sua também, para não te dar dor de cabeça em relação aos impostos. Se você é MEI, se você é simples, você precisa deixar tudo em dia para depois não ter dor de cabeça mesmo, tá? Entre em contato com o Azevedo Contabilidade. A Barone Transportes, você sabe, a nossa transportadora oficial aqui do No Ar. Com a Barone você tem uma transportadora com a logística específica para sua empresa e principalmente, é claro, com a credibilidade de vários anos e todos os produtos, né, todo o seu gerenciamento segurado. Então vale a pena você conhecer também a Barone Transportes. A Marreta está recebendo de brinde aqui uma caneca da Encantare Mimos Afetivos. Se você quiser, você pode entrar em contato com a Encantare também. Cara, Encantare, além de uma canequinha bem feita, você vai ter brindes especiais, tem cestas. Entra em contato, Encantare Mimos no Instagram, para você saber das novidades. E daqui a pouquinho também ela vai receber uma kit da Farofa da Nega, o melhor acompanhamento do Brasil. 5 sabores para você, tradicional, picante, tem ainda a de limão, que é a maior briga aqui, banana e a caipira. farofadanega.com.br, @farofadanega, também agora no Mercado Livre e na Shopee, junto com a gente por aqui. Mandar um abraço aqui para nossa querida Ricelinha, sempre junto com a gente por aqui, tá mandando boa noite. A Tati também tá mandando, a Tainá também tá mandando boa noite pra gente. A Ricela tá aqui. Hoje a internet tá escravizando as pessoas, né? E muitos doentes mesmo por conta disso. As pessoas não sabem mais se relacionar pessoalmente. A pandemia separou e depois disso as pessoas perderam também a noção, né, de como se relacionar. Tem muito isso também que o pessoal vê que houve aquele distanciamento. E até em relação a vendas, né? Tava todo mundo parado, o que você fazia? Você comprava pela internet. Aí você entrava no Instagram, entrava no WhatsApp, fazia a compra. Hoje, você entra no WhatsApp, você chama a pessoa, demora quase um dia para ela te responder. Isso é uma coisa também que é uma falha que muitas empresas têm e que perde clientes, né? O exemplo que eu dei lá do anúncio compre agora e não é agora, né? Essa movimentação aí durante a pandemia, que nos obrigou, né, a fazer as nossas compras totalmente online, não nos desobrigou, né, a manter as nossas relações. Só que essas relações, elas foram sim rompidas. E também eu acho que houve um pouco de perda do bom senso, porque durante 2020 não tinha dia, não tinha noite, não tinha tarde, né, era tudo muito misturado, e as pessoas perderam também um pouco do bom senso do uso dessa comunicação. WhatsApp, você começou a receber o WhatsApp às 9 horas da noite, às, 1h da tarde, não tem mais horário de almoço, não tem mais horário de janta, virou aquele rolo. E aí as pessoas continuaram nesse movimento e perderam a paciência. Você recebe um WhatsApp, se você não responde em 3 minutos, às vezes você recebe lá uma interrogaçãozinha da pessoa, né? Não falo no atendimento, eu falo nesse comentário sim. Aí de as pessoas perderam a noção, adoeceram, mas pesquisas, né, mostram que existe sim uma movimentação de se voltar ao comportamento de compras, né, mais presenciais, porque as pessoas também estão começando a ficar cansadas de todos esses excessos, né? Existe muito excesso da comunicação dentro das redes sociais, e eu acho que as pessoas começaram a entender que é mais gostoso você ser atendido presencialmente. Tem o outro lado, vou ter que me deslocar. Tem. Tudo na vida tem o ônus e tem o bônus, né? Mas eu acho que essa movimentação, ela tende a ser saudável para os dois lados, tanto para o consumidor quanto para o lojista, né, no caso de atender ele presencialmente, porque está todo mundo cansado, está todo mundo esgotado. Eu converso com muitas pessoas, ninguém mais fala assim, eu adoro ficar no Instagram o dia inteiro. Não, começou a ficar chato, começou a ficar tá cansativo, né? Cansativo, né? Muitas pessoas têm a necessidade de ficar online por causa do trabalho, pelo atendimento online. E aí, na hora que ela chega na casa dela, ela não quer. E a gente tem que entender que isso é o comportamento do outro algoritmo que eu falei, que a gente não controla. A gente não tem como controlar o que o outro
quer, o que vai fazer bem para o outro. Então, a gente tem que se adaptar. Sim. Do mesmo jeito que nos adaptamos para o online, a gente tem que se adaptar a essas pausas também. Marrê, com todo respeito, nós somos de uma época onde nós aprendemos a fazer, né, vamos dizer assim, um marketing, uma publicidade diferente daquilo que a gente vê hoje. Tudo bem que eram outros bancos, hoje em dia, inclusive, você nem tá achando mais agência para você ir, tá muito complicado. Mas, igual eu te falei, em relação a jingles, campanhas, muitas coisas que envolviam e que te dava vontade de você comprar aquele produto, de você usar aquele produto. Muita moda veio, voltou, isso acontece muito. Novela, filme, às vezes várias lojas, os lojistas vão e compram uma coleção inteira, de repente uma novela vem, uma camisa diferente, a pessoa tem que ir atrás e acontece alguma coisa. Hoje está muito mais rápido do que era antigamente. E eu percebo, não sei se você vai concordar comigo, você que é especialista, estrategista nisso aí, que por conta, eu acredito que realmente, ponto, a inteligência não vai tirar emprego de ninguém. Mas tem muitas profissões que vão sumir. A gente já percebe isso. Um sapateiro, não sei o quê, não que vai sumir todo, por exemplo, tinha 1000 sapateiros, vai ter 200, estou dando um exemplo. E em relação ao marketing também, eu vejo uns profissionais muito rasos em relação a campanhas e tudo mais. Até em fazer um brand novo, alguma coisa que vai, uma marca. Às vezes você tá naquela marca e tal, e a pessoa muda o logo, muda alguma coisa, e você fala, poxa, né? Por que fez isso? Eu gostava mais. A pessoa já psicologicamente fala, mudou a embalagem, o sabor não é mais o mesmo. É tudo envolvido em relação à mente dessa pessoa. E existem aquelas que pensam fora da casinha e que vê oportunidade em tudo que acontece. O Burger King é um desses, né? Você até fez também um vídeo em relação a isso, de uma limonada, de um limão fazer uma limonada. Por que está cada vez mais raro as empresas usarem esse tipo de tentar realmente algo que está em alta, trazer para ela e fazer com que seja uma coisa positiva, ao contrário, por exemplo, do que deixa uma lacuna das Havaianas, por exemplo? Eu teria 2 respostas para te dar. Uma por falta de realmente ter um profissional por trás dessa criação de campanha que consiga pensar fora da casinha. É um ponto, né? Porque você precisa ter uma equipe que consegue identificar essa oportunidade, né? E a minha outra resposta seria pelo posicionamento. As pessoas confundem o que é posicionamento, né? O posicionamento, né? Hoje vamos falar, né? Hoje eu acho que muita gente consegue identificar um pouco melhor o posicionamento por vivermos um momento político muito polarizado. Sim. E que temos, né, hoje bem desenhado, né, esquerda e direita. Posicionamento político. Em todos os outros quesitos, a gente também pode falar sobre posicionamento. O que é posicionar-se em relação a uma campanha? Burger King se posicionou de uma forma usando o humor, né, de uma história real, pegou lá, montou um storytelling fantástico, né, usando lá o menino que ficou perdido, e ficou de uma forma positiva, teve um posicionamento. Havaianas. Não estou aqui para falar de política, mas a Havaianas teve um posicionamento tendencioso à política. Foi um tiro no pé? Não foi um tiro no pé? Teve gente que nem, assim, que primeiro ficou, assim, pessoas de direita talvez ficaram com raiva naquele momento, mas que também não vão deixar de consumir Havaianas, enfim, temos aí dos dois lados, né? Mas ela usou um posicionamento de uma forma que talvez não tivesse levado 100% a seu favor. Burger King, 100% a seu favor. Né? Lógico que vai a intenção da marca. Aqui a gente poderia discorrer só sobre essa história da Havaianas por horas, né? Mas a questão é, o posicionamento dentro dessa criação, ela faz toda a diferença.
Vou dar um exemplo aqui de posicionamento na hora de criar um conteúdo. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma epidemia do uso de monjaro. Sim. Tá? Aí, nutricionistas, endocrinologistas e afins da área de educar uma pessoa a se alimentar melhor para emagrecer, elas vão criar um conteúdo, elas vão lá e falam o que o monjaro faz. Meu amor, o que o monjaro faz, o Google, o ChatGPT já sabe. Qualquer pessoa vai lá, digita e descobre o que o monjaro faz. Posicione-se em relação ao monjaro. O que é o posicionar-se? Alguém desta área criar um conteúdo falando, olha, monjaro é legal, eu apoio para este uso, para este uso e para este uso. Ou, não, eu não sou a favor do uso do monjaro para esse tipo de pessoa, para esse tipo de pessoa. Isso é você se posicionar, tá? Dei um exemplo aqui totalmente aleatório, mas o posicionar-se é quando você reage a uma condição, a uma situação. Isso é você dar o seu posicionamento. Nutricionistas, se posicionem quanto ao que vocês acreditam em relação ao uso do monjaro. Uhum. E não simplesmente falo o que o monjaro faz. O que o monjaro faz, o Google, o ChatGPT já nos conta, né? Esse é o posicionamento que eu acho que falta na criação das campanhas, que foi, assim, né, o primórdio ali da sua pergunta. Que hoje não existe mais, né? Até você falou do branding. Outro dia eu fiz um evento ano passado de um cliente, mas eu fiz só a parte estratégica do evento. E aí eu pedi um material, tal. O logotipo que chegou foi feito no ChatGPT. Entendeu? Tava lá o nome, um 3D meio torto. Falei, deixa eu te falar. A gente vai precisar fazer uniforme, bordado. A gente vai precisar fazer algumas coisas que eu preciso de um design mais limpo, não essa imagem em 3D. Ah, mas esse foi o que o cliente aprovou. Foi a resposta que eu tive. Então tá bom. Eu não vou discutir com uma pessoa que não entende o que é a nossa vida antes desse tipo de ferramenta, entendeu? E a gente vive isso e não vai parar por aí. Sim. Nós não vamos, como você disse, né, o exemplo do sapateiro. Eu acho que profissões vão ser remodeladas, né? Algumas talvez eliminadas, mas não totalmente. Até tem um caso interessante, eu estava no veterinário dos meus cachorros, né? E eu ali conversando com o veterinário, eu falei para ele assim, nossa, doutor, eu vi que agora já tem inteligências que faz o laudo do exame de imagem, né? De ressonância, ultrassom. Falei, nossa, né, doutor, mas... Nossa, eu vou acreditar, né, num robô? Será que ele não vai errar? Ele virou para mim e falou assim, vai errar muito menos, neste caso, ele falou, neste caso, vai errar muito menos do que o olhar humano. Aí ele falou assim para mim, vou te explicar por quê. Quando lá eles fazem, né, ressonância, eles também têm inteligências que fazem o laudo dos resultados. Quando a imagem está mais ou menos, no caso do cachorro, o cachorro, a mesma ser humana, deu uma movimentadinha na hora de fazer o exame. Mas a imagem dá para ver, tá? A imagem dá para ver. O ser humano dá um jeitinho de laudar. A inteligência fala que a imagem não está 100% compatível a um laudo. Precisa de uma outra imagem melhor. Não vai ser um achismo, né? Não tem o achismo. Ele falou assim, então, neste caso, a inteligência, ela é mais eficiente, tá? Do que o ser humano, a gente acaba, na vida, né? A gente acaba sempre dando um jeitinho e não é diferente. E a inteligência não, ele falou assim, não, a inteligência que a gente tem aqui, a ferramenta que a gente tem aqui, se a imagem não está, lá eles colocam 99,9%, a resposta da inteligência é essa, a imagem não está 99,9% do jeito que precisa, né? Não sei exatamente quais são as palavras, então ela não dá um laudo, simplesmente não dá, ela pede outra imagem. Então, neste caso, a inteligência não dá jeitinho, mas eu acredito que sim, que todas as profissões são importantes hoje, né? Lógico.
não serão totalmente substituídas e sim remodeladas. Eu acredito que novas profissões vão surgir, porque há 20 anos atrás a gente não estaria tendo este papo do jeito que estamos tendo, né? Se você for ver, que são 20 anos, não é tanto tempo assim para simplesmente se extinguir uma profissão e criar-se tantas novas. Sim. Eu acho que ainda tem muita coisa aí que vai mudar nesse contexto aí profissional de todo mundo, mas não seremos substituídos. Eu acho muito pouco provável que sejamos substituídos na íntegra, tá? Posso estar errada? Posso. Mas eu acredito, até mesmo pela minha religião, entendeu? Que não seremos extintos desta forma. Ô Marrê, tem aqui a Sandra tinha pedido pra gente aqui, ela mandou 2 questões em uma, né? Ela tá falando o seguinte, né? Hoje o Instagram, ele é vitrine, é um relacionamento, né? Ou é apenas uma guerra psicológica em busca de uma atenção? Você já tinha falado um pouquinho sobre isso, acho que ela estava acompanhando aqui também. E ela mandou o seguinte, né? Em relação à conta pessoal, inclusive eu tinha falado isso para ela ali fora, conta pessoal ou a conta profissional, porque eu falei que eu estava tão meio triste com toda essa situação que vem acontecendo e comentários e não sei o que e tal, que eu falei, acho que vou ficar só com a minha conta aqui do No Ar profissional e tal. Mas ela falou assim, não faça isso, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Tá. Isso é uma dúvida de uma grande porcentagem de pessoas. Vamos lá. Quando as redes sociais foram criadas, na verdade a gente não trabalhava com as redes sociais, era realmente uma interação de lazer, a gente postava foto da família, foto com os amigos. Antes mesmo de se ter vídeos, né, a gente não contava história nenhuma, era só em texto. Então a rede social ela foi criada de uma forma que fosse uma interação de lazer, de entretenimento, quando você tinha ali uma página, por exemplo, um perfil de uma revista que tinha alguma matéria lá, enfim. Com a evolução dessa recorrente necessidade de explorar os profissionais através da rede social, as redes sociais se tornaram uma ferramenta de trabalho. Quando você já tem um perfil pessoal, mas está trabalhando o seu perfil profissional, existe uma diferença. Se você tem uma marca, por exemplo, você tem uma loja de roupa, tá? Você tem uma loja, uma ótica, você tem uma loja de sapato, você tem uma loja de cosméticos. Você pode trabalhar de forma separada, porque às vezes você é uma pessoa que gosta de postar foto com a sua família, gosta de mostrar o que você está fazendo no final de semana, e aí às vezes não tem nada a ver lá com a sua loja de cosméticos, Sim. Tá? Aí acaba sendo 2 perfis. Esse é a forma interessante? Depende. Se você consegue unir as 2 coisas em um único perfil, você acaba tendo um pouco mais de engajamento, porque pode perguntar para qualquer pessoa, quando você posta alguma coisa sua pessoal, tende a ter um pouco mais de alcance do que quando você posta algo profissional. Sim. Porque você tem muitos seguidores que são seus amigos, que vão interagir com a sua publicação pessoal, que não interagem com a sua publicação profissional. O que também isso é uma grande dor das pessoas, tá? Os meus amigos não curtem os meus posts. Isso é um outro assunto, né? Mas enfim, isso acontece. Mas então, assistem, né? Quanto a ter 2 contas, das 2, uma. Vai dar mais trabalho, tá? Ou, não, a minha conta pessoal é só uma hora ou outra que eu vou entrar, quando eu vou postar foto com meus filhos, com a minha família, eu vou fazer uma viagem. E a minha profissional, da minha marca, eu vou trabalhar o meu mercado, o meu segmento. Mas de coisas separadas. Porém, hoje, quando você é a sua marca, por exemplo, eu sou a minha marca, Sim. Né? Eu não separo, porque um dá suporte para o outro. Porque as pessoas, elas querem saber o que o profissional faz na hora que ele não está trabalhando. Né? Um profissional que é a cara da marca. Por isso que hoje fala-se muito, né, de posicionamento de marca pessoal. Existem pessoas que são referências no mercado, por exemplo, da indústria farmacêutica, que alavancaram a marca
depois que começaram a trabalhar a exposição como pessoa, né? Tá aí João Adib, Sim. da CIMED, Luciano Hang, enfim. E eu conheço daqui, assim, não vou citar o nome, mas assim, eu conheço aqui uma farmácia de manipulação que a dona da farmácia, ela expõe muito a parte mais pessoal dela, alavancando a marca da farmácia. Mas ela criou um modelo onde ela consegue unir esses conteúdos. Então, se você trabalha o seu Instagram de forma profissional e consegue unir a sua rotina ao seu pessoal, caminha-se lado a lado muito bem. Mas também tem como ser separado. Não existe uma regra. Dizem que sim, existe uma regra, mas não existe porque, como eu disse, se você tem uma marca que não tem nada a ver com a sua rotina, entendeu? Você pode trabalhar separado. Você Sim. tem uma marca, sei lá, você tem uma escola de inglês, por exemplo. Eu tenho uma escola de inglês e eu nem sou professora da escola de inglês. Não une. Sim. E eu adoro postar foto com a minha filha, por exemplo. Você não vai postar uma bagunça, foto da né? sua filha, lá Ninguém vai na saber o que escola você de tá inglês, fazendo. entendeu? Então, tem que ter só conseguir separar o que é possível de separar e unir o que é possível de unir. Ô Marrê, antes da gente ir pro nosso bate-pronto aqui, se você tivesse que refazer um Instagram do zero, você começaria pelo quê? Porque muita gente coloca o nome inteiro, né? O nome, underline, vamos supor, João, underline, da Silva, underline, João, não sei o quê, coloca o nome inteiro, não tem um nome específico. Vixe, a bio lotado de coisas ali que não tem muita informação. O feed também posta um monte de coisa, tudo misturado. Qual que seria uma dica que você poderia dar para o pessoal que está assistindo a gente para você organizar e começar do zero esse Insta? Começando do zero ou reajustando o que Sim. já existe, o nome, o arroba, tem que necessariamente ter o nome da marca ou o seu nome e, se possível, o seu segmento, tá? Então, por exemplo, o meu não tem, porque é só o meu nome, porque, como eu disse, eu sou a minha marca pessoal, né? Por exemplo, se fosse um psicólogo, Pode colocar, exatamente. Tá. Por exemplo, doutora fulana psicologia ou psicólogo. O André, por exemplo, um dos maiores pescadores que tem no mundo. No Brasil hoje é o André. O André coloca André Pescador. André Pescador, ok. Tá. Se você for colocar só o seu nome, porque assim, quando você vai criar o Instagram, tem a sua descrição do arroba nome. Sim. E depois tem descrição. Tá. Na descrição, se você colocar o seu nicho de atuação, a busca na plataforma também entra. Então, o meu tá lá, é @marrebarburalves. Na descrição está marketing e vendas. Então, se a pessoa fizer uma pesquisa por marketing e vendas sem saber o meu nome, lógico, pode ser que apareça no ranking ali da pesquisa, tá? Em contrapartida, por exemplo, uma dermatologista. Se ela coloca lá, doutora Marrê, dermatologista, quando uma pessoa vai buscar um dermatologista, ela começa a digitar por dermatô, vai aparecer um monte de nome que Sim. tem o dermatologista no nome. Então, facilita a pesquisa, tá? Não é regra que vai aparecer todos e todo mundo, não é regra. Mas o objetivo é o arroba, se for possível, colocar a descrição do nicho. Se não, coloca na descrição da descrição da página, que também puxa pela pesquisa. A descrição da bio. A descrição da bio, o ideal é que você tenha um resumo daquilo que você faz, porém sempre buscando solucionar uma dor, que é o que a gente fala no marketing, né? O que você oferece de solução? Qual é a dor que você resolve? Qual é o que você ensina? Então, quando a pessoa entra no seu Instagram e não tem aquele monte de descrição e que fala lá, ajudo pessoas a fazer tal coisa. Entendi. Ensino pessoas a. Te ajudo a ter uma disciplina de treinos. Te ensino a ter hábitos alimentares saudáveis. É o resumo do resumo ali do seu nicho, tá? E um contato, caso a pessoa não queira entrar em contato pelo direct, queira entrar em contato pelo WhatsApp, sempre é bom ter ali um contato, ou você
cria um WA, né? WA e o número do telefone. Você faz um Linktree, se você tiver site, enfim, outras. Hoje tem várias ferramentas que dá para você ter ali. E, claro, se você for deixar o número do seu telefone, do seu celular para contato, crie um link. Não deixe só lá digitado. DDD e o número, porque a pessoa não pode clicar, ela tem que copiar o número na agenda dela. Já perdeu o interesse. Pelo amor de Deus. É igual a história do Pix. Ô, trem que me tira do sério. A pessoa ela escreve, a pessoa vai mandar deixa separado, Pix. né? Não, e quando manda imagem? Então. Manda uma imagem com o número na arte. Falo, não, manda digital. Não, e é bom quando a pessoa ela manda o QR Code, a foto do QR Code. Fala, mas como é que eu vou ler o QR Code se eu estou celular, no né? celular? Exatamente. Né? É por aí. O marketing bom é aquele que vende ou aquele que só chama atenção? Que vende. O objetivo principal sempre é venda ou contratação. Pessoal, que a gente estava falando muito, hoje a gente falou muito sobre isso aqui, a questão do seguidor virar cliente, né? Muita gente procura muito por seguidores, mas que isso não vai causar venda, alguma coisa assim. Hoje a pessoa ela tá em busca mais de seguidor do que cliente, mas para a empresa dela o cliente é mais importante. Muito mais importante. Tanto é que assim, né, o meu curso é exatamente aí. Transforme seguidores em clientes. Feed bonito ou mensagem clara? Mensagem clara. Store diário é obrigação ou é uma desculpa? Nem obrigação e nem desculpa. O store diário ele tem que ser usado de forma estratégica, porque senão não adianta ser obrigação e nem vai ser uma desculpa. Agora, a gente fala muito sobre essa constância que a gente tem, mas aí tem aquele vídeo que do nada, despretensiosamente, você colocou ali e virou um viral. Só que não é todo dia que vai acontecer isso. Então a constância ainda é mais importante? O viral não necessariamente é despretensioso, tá? Tem sempre algo que você consegue avaliar do porquê ele é viral. Se você me mostrar aqui qualquer vídeo, abrir seu celular e me mostrar um vídeo viral, eu consigo analisar e te falar por que ele é viral. Pelo timing, pelo assunto, como ele foi postado. Só não vou falar o horário, tá? Porque até é o meu conteúdo do final desta semana. Tá. Horário não muda a vida de post nenhum. Ele só muda a vida se você está no timing certo, tá? No timing você pensa num período, tá? O timing certo. Horário. Poste às 7h15, ao 12h45, às 18h32, que você vai ter um alcance maior. Não existe isso. Existe lá na ferramenta? Existe. Aí, no meu celular, tem 10 contas de nichos totalmente diferentes. Se você entrar no melhor horário das 10 contas, ai, que coincidência, são todos iguais. Não dá. O primeiro vídeo que eu tive um big de um alcance, faz, sei lá, uns 4 anos, foi depois da pandemia, foi uns 4 anos, mais ou menos, um vídeo tosco. Eu adoro tomar Heineken. Adoro, um monte de gente me manda meme de Heineken, porque sabe que eu realmente sou uma cliente assídua da Heineken. E eu fiz um vídeo lá tonto, que eu peguei um saquinho de chá, coloquei num copo, tirei, na verdade, o chá e coloquei cerveja. Porque, na verdade, eu precisava levar uma cerveja pro meu escritório, que eu tinha esquecido. Fui em casa buscar 3 horas da tarde. 3 horas da tarde não é horário bom pra ninguém, pra nenhuma página. Fiz o vídeo, eu ia deixar no rascunho, só que eu cliquei errado lá e postei. Beleza. Saí da minha casa com a cerveja, cheguei no meu escritório, 15 minutos, tinha 10 mil visualizações, não sei quantos compartilhamentos. Falei, gente, o que é isso? Foi o timing, entendeu? Foi ali um negócio que gerou humor, se conectou com algumas pessoas, enfim, funcionou, tá? Essa semana eu postei sobre o Diabo Veste Prada, né, do lançamento do filme, fiz ali um react falando exatamente da mudança das mídias tradicionais para a nova, né, a editorial moderno e como vai ser o filme, né, que vai falar um pouco sobre isso. No timing, qual foi o timing? Foi no dia que foi lançado o novo, assim, o trailer oficial do filme. Então você pega uma alavanca dessa que estava todo mundo falando, entregou. Entendi. Fiz um vídeo para uma cliente
O meu eu fiz acho que na quarta ou na quinta. O dela eu fiz na sexta. Também sobre O Diabo Veste Prada, sobre a questão ali do lançamento do filme. Dentro do nicho dela, consegui encaixar bonitinho. E em 24 horas teve mais de 80 mil visualizações. Muito mais até do que o meu. Porque é o timing, tá? Então, existe uma forma de você unir o timing com o método, com a ferramenta e ter um alcance maior. Vai acontecer sempre? Não. Não. Se eu postasse outro do Diabo Veste Prada no dia seguinte, ia ser igual? Não. Não iria. Tem como descobrir se isso vai acontecer ou não? Também não tem. Existe hoje uma nova ferramenta dentro do Instagram, que é o Rios de Teste, que você usa essa ferramenta que vai aparecer aquele seu conteúdo só para não seguidores. E se ele tiver um bom alcance ali, significa que se você postar no seu, passar para a sua base ali de seguidores, que ele vai performar melhor do que o normal, né? Mas que também não é uma regra, tá? Então, não é o horário, não é quantas vezes, é você ter uma estratégia, tá? E conversar com a pessoa certa. Não adianta você alcançar 10 milhões de pessoas, se dessas 10 milhões de pessoas ninguém vai te contratar ou comprar de você. Ô, Marrê, o tráfego pago, ele resolve tudo ou ele pode, inclusive, amplificar os erros que a pessoa fez, porque ela vai estar investindo uma grana ali e tudo aquilo que não foi para frente nem para trás, o tráfego pago vai dar uma ampliada, uma amplificada e vai até ficar pior o que a pessoa fez. Tá, não resolve tudo e existem objetivos, né? Então, assim, você faz um tráfego pago, por exemplo, para te dar um alcance para novos seguidores, tá? O que você faz de tráfego pago, o conteúdo, o modelo do conteúdo, a narrativa do conteúdo que você faz para captar novos seguidores é diferente do conteúdo que você faz, por exemplo, para vender algo, tá? São conteúdos diferentes para objetivos diferentes. Eu tenho campanhas de tráfego das vendas do meu curso que nem estão postados no meu feed. Por quê? Porque é uma outra narrativa. E você pode ver, às vezes, se aparecer alguém vendendo algum tipo de conteúdo, algum infoproduto. O anúncio que você viu, na hora que você clica e vai para a página da pessoa, aquele conteúdo nem está lá postado, porque são objetivos diferentes. Então, quando você mostra um conteúdo onde você dá o seu posicionamento sobre um determinado tema, um nicho de atuação, este tipo de conteúdo vai alavancar novos seguidores que se interessem por aquilo, tá? Quando você está vendendo algo, fazendo uma oferta, o tráfego vai ou para o WhatsApp ou para uma página de venda, se for produto tangível, né? É um outro tipo de narrativa. Não tem por que você postar, por exemplo, uma promoção no seu feed toda semana. Os seus seguidores não vão engajar, a não ser que seja alguma oferta, tipo, sei lá, uma Black Friday, mas assim, uma promoção mesmo, que eu falo de redução de preço. Postar ali no seu feed por postar não vai mudar nada. O tráfego pago, ele vai ajudar a fazer a venda. Tá? Nesse caso. Então, existem objetivos do tráfego. Não é simplesmente postar lá, clicar no turbinar e que você vai ter resultado em tudo, que não é assim. Existem objetivos. Objetivo para o tráfego de uma página, de um site, o tráfego para conversar no WhatsApp, o tráfego que você vai mandar aquela pessoa para o seu perfil para ver mais quem é você e dar a possibilidade dela passar a te seguir, entendeu? Então, são objetivos diferentes e não resolve tudo e não há nenhum milagre. Milagre só Deus. Ô, Marrê, a gente vai ter que marcar uma parte 2, obviamente, porque tem muita coisa que eu queria te perguntar aqui, pra gente poder estar falando sobre nichos, um monte de coisa que eu acho que é muito interessante também. Mas, antes da gente encerrar, eu gostaria que você falasse sobre o seu curso, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, o que você oferece para quem vai estar agora assistindo a gente, vai estar acompanhando depois, para a pessoa que quer realmente dar um upgrade em relação ao marketing, em relação às vendas, o que ela pode fazer para ela poder entrar em contato com você e qual que é esse seu e-book, esse seu curso? Esse curso, na verdade, eu traduzo, tá? Como a plataforma funciona e como que deve funcionar a criação de conteúdo. Desde a pesquisa
até a criação. Porque existe um método. Se você entrar em perfis onde existem, de fato, vídeos com muitos alcances, tipo assim, quase todos os vídeos têm muito alcance, você vai ver que aquele criador de conteúdo, ele tem um método onde ele cria aqueles conteúdos para alavancar novos seguidores para depois ofertar alguma coisa. Existe de fato um método, uma teoria de como que você deve pesquisar, como que você vai modelar o seu conteúdo. Modelar não é copiar, tá? Dentro das plataformas digitais, né, das redes sociais, tem como você pesquisar por conteúdos relevantes, por nicho. O que significa aquilo? Que se eu tenho um conteúdo de um nicho X que teve muito alcance, você pode ver lá que vão ter outros parecidos daquele. Então, você vai modelar para o seu segmento. E eu ensino como modelar. Desde a criação do básico até a criação de um Reels mais incrementado, digamos assim. E hoje ainda existem muitas pessoas que têm vergonha de aparecer, não conseguem falar com a câmera. Eu ensino como você consegue quebrar um pouco isso de você tentar falar, mas também eu dou estratégias de vídeos, porque o Reels, ele acaba entregando mais. Existe uma briga aí dos gurus do marketing, que Carrossel entrega mais, que Reels entrega mais. Não, o que entrega mais é um bom conteúdo independente do formato, tá? E eu ensino como você consegue criar um Reels sem aparecer... sem aparecer literalmente o seu rosto, que você consegue fazer um bom conteúdo sem você aparecer. Tem vários formatos que dá para reproduzir, tá? De uma forma que você vai alcançar, através da ferramenta do Reels, uma forma melhor do que uma simples foto, né? Um post, né? Uma arte. Então, eu ensino toda essa métrica, o passo a passo, como começa, como evolui, como que você pode dar essa constância, né? Porque é importante. Não adianta você tacar um conteúdo lá hoje e só aparecer daqui 10 dias. Sim. O Instagram entende assim: quanto mais atenção você dá para o Instagram, literalmente, quanto mais você se dedica a criar conteúdos, o Instagram fala assim: nossa, esse cara aqui tá me valorizando, eu vou valorizar ele também. É assim que o algoritmo... troca, né? É uma troca, é assim que o algoritmo funciona. Então, quanto mais você postar, mais o algoritmo, a plataforma, o robô, o que quer que seja, vai entender que você está se dedicando. E uma hora ele vai te dar o retorno. Show. Vai retornar. Marrê, parabéns por essa trajetória brilhante que você tem, por esse trabalho incrível. Obrigado por você ter topado participar com a gente aqui. Como eu te falei, a gente vai ter que fazer uma parte 2. Para você que não conhece ainda, depois você pode seguir a Marrê também nas redes sociais. Já procura ela para você tirar todas as suas dúvidas, para você já organizar e poder, com certeza. Tá lá, @Marrê, você vai direto, tá? O nome já tá completo ali para você já entrar. Marrê Barbur Alves, @Marrê Barbur Alves, lá no Instagram, para você ter novidades, já saber sobre o curso dela e tudo mais. Só lembrando, eu tenho um material também gratuito, tá? Boa. Não é só um curso pago, não. Tem um material gratuito que já dá uma boa iluminada aí para quem tá meio perdido na criação de conteúdo. Chama ela no direct lá para você saber mais informações. Próxima semana nós vamos ter aqui, vamos ver como é que nós vamos arrumar essa mesa, a maior concentração de padre por metro quadrado. Vai ter a presença do padre Rafael e o padre Rodrigo, tudo sobre a quaresma que está chegando. Vai ser um bate-papo muito bacana, muito interessante, e eu aguardo você. Para a galera que acompanhou a gente ao vivo aqui, o pessoal do chat, o pessoal também que mandou as suas perguntinhas pelo Instagram, muito obrigado de coração, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e faça as considerações finais, por favor. Faço. A gente vive hoje um mundo muito, muito doido, né? Uma velocidade de tudo, e até o exemplo que eu dei, que as pessoas estão adoecendo por motivos variados, a doença do século, né? Sim. A depressão. Eu queria falar que muitos dos nossos desafios, que às vezes a gente se vê sem saída, a resposta está na sua espiritualidade,
A sua resposta está em Deus, em você ter uma experiência de fato com Deus. Eu sou católica, mas independente da religião, quando você de fato tem uma experiência com Deus, você entende que a gente está aqui para passar por saia justa mesmo. A gente está aqui para passar por desafios, para quando cair, levantar mais forte. E eu acho que essa resiliência que a gente acaba vivenciando diariamente, até mesmo sem perceber, a gente tem que aprender com ela e confiar nele. Só por ele. É isso aí. Família Filmix, até a próxima segunda-feira. Queria dedicar esse programa de hoje. Nós somos pequenos, mas o que vale é a intenção, para o Henrique Maderite. Que Deus o tenha, que dê um bom descanso para ele. Uma pessoa que a gente perdeu nesse final de semana, que para mim era muito importante, um exemplo e tudo mais. Semana que vem estamos de volta por aqui, direto dos estúdios da Filmix em Rio Preto. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e valeu!